O céu de Porto Alegre amanheceu cinzento naquela manhã de abril, como se acompanhasse o estado de espírito de Augusto Mendes. Aos 42 anos, ele contemplava pela janela de seu apartamento vazio o movimento da cidade que seguia indiferente à sua dor. 3 meses haviam se passado desde o acidente que levará sua esposa Mariana e sua filha Clara. O escritório de arquitetura que construíra durante 15 anos de trabalho árduo agora parecia insignificante, apenas uma casca vazia de sonhos que já não faziam sentido. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Augusto hesitou antes de atender. Encontrou Helena, sua irmã mais nova, carregando uma pequena mala. Não vou perguntar como você está, porque sei a resposta, disse ela, entrando sem cerimônia. Vim ficar alguns dias. Aquele seu vizinho me ligou, disse que você não tem saído do apartamento há quase 2 semanas. Augusto deu de ombros. Não tenho motivos para sair. Helena observou o apartamento. Pratos sujos se acumulavam na pia, correspondências não abertas sobre a mesa, e o cheiro de roupa guardada impregnava o ar. Augusto, você não pode continuar assim. Sei que a dor é insuportável, mas... Não, você não sabe, interrompeu ele com a voz embargada. Ninguém sabe. Naquela noite, enquanto Augusto fingia dormir, ouviu Helena ao telefone no outro cômodo. Estou preocupada, Rodrigo. Ele está pior do que imaginei. Não é só tristeza. É como se ele tivesse desistido completamente. Rodrigo Almeida, amigo de infância de Augusto e psicólogo, respondeu algo que Augusto não conseguiu ouvir. Minutos depois, Helena bateu levemente na porta do quarto. Tem um grupo de apoio amanhã, ela disse suavemente. O Rodrigo coordena. Você não precisa falar nada, só estar lá. Augusto não respondeu, mas algo nas palavras dela plantou uma pequena semente de possibilidade que ele não estava pronto para reconhecer. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Luísa Campos, uma jovem enfermeira de 28 anos, terminava seu plantão no Hospital Santa Casa. Após 12 horas extenuantes, ela ainda encontrou forças para passar no quarto 302, onde Antônio, um senhor de 78 anos, lutava contra um câncer em estágio terminal. Como está meu paciente preferido hoje? Perguntou ela, ajeitando o travesseiro. Ainda respirando, para surpresa dos médicos, respondeu ele com um sorriso fraco. Eles não entendem por que continuo aqui. E por que o senhor continua? Perguntou Luísa, enquanto verificava os sinais vitais. Antônio segurou o pulso dela com uma força surpreendente. Porque ainda não terminei meu livro. Cada dia é uma página nova, mesmo que a história esteja chegando ao fim. Algo na serenidade de Antônio diante da morte iminente tocou Luísa profundamente. Ela pensou em Maurício, seu irmão mais novo, que aos 23 anos havia tentado suicídio após perder o emprego e terminar um relacionamento. Internado na ala psiquiátrica do mesmo hospital, ele se recusava a falar sobre o futuro. Na manhã seguinte, Luísa encontrou Rodrigo, o psicólogo responsável pelo caso de seu irmão, no corredor. Como ele está hoje? Perguntou ansiosa. Fisicamente, melhor. Mas está resistente à terapia. Luísa, você já pensou em participar do grupo de apoio para familiares? Começa hoje à tarde. Luísa hesitou, pensando no sono atrasado e nas tarefas domésticas acumuladas. Não sei se tenho forças para ouvir mais histórias tristes. Às vezes, é ouvindo outras histórias que encontramos força para reescrever a nossa, respondeu Rodrigo, entregando-lhe um cartão com o endereço. No fim daquela tarde chuvosa, 3 desconhecidos unidos pela dor se encaminhariam para o mesmo pequeno salão paroquial no centro da cidade, sem saber que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de formas que nenhum deles poderia imaginar. O salão paroquial da igreja São Pedro exalava um cheiro peculiar de madeira antiga e café recém-coado. Cadeiras de plástico formavam um círculo imperfeito no centro da sala, enquanto a luz amarelada das lâmpadas criava sombras dançantes nas paredes descascadas. Augusto entrou relutante, empurrado pela insistência de Helena, que o deixou na porta com a promessa de buscá-lo em 2 horas. Rodrigo cumprimentou-o com um abraço que Augusto não retribuiu. Seu olhar vagou pela sala, catalogando rostos desconhecidos marcados por diferentes tipos de dor. Uma mulher de meia-idade chorava silenciosamente num canto. Um jovem de não mais que 20 anos mordia nervosamente a unha do polegar. Uma senhora idosa folheava um álbum de fotografias com mãos trêmulas. Você pode sentar onde quiser, disse Rodrigo gentilmente. Não precisa falar se não estiver pronto. Augusto escolheu uma cadeira afastada, próxima à porta. A possibilidade de fuga era reconfortante. Observou quando Luísa entrou na sala, os cabelos cacheados ainda úmidos da chuva, uniforme de enfermeira parcialmente coberto por uma jaqueta jeans.
Ela sorriu timidamente para todos, cumprimentou Rodrigo e sentou-se quase em frente a Augusto. O grupo começou com Rodrigo explicando a dinâmica. Não havia obrigação de compartilhar, mas todos eram convidados a se apresentar. Quando chegou a vez de Augusto, ele apenas murmurou seu nome e que havia perdido sua família recentemente. As palavras saíram secas, como se estivesse falando de um acontecimento distante, e não da tragédia que havia destroçado sua vida. Luísa se apresentou como enfermeira e explicou que estava ali por causa do irmão. Ele tentou tirar a própria vida há 2 semanas. Os médicos salvaram seu corpo, mas sua vontade de viver, isso é mais difícil de recuperar. Sua voz embargou, mas ela respirou fundo e continuou. Trabalho com pacientes terminais já há 5 anos. Vejo pessoas lutando com unhas e dentes por cada minuto de vida, enquanto meu irmão, ela não conseguiu terminar. Augusto se surpreendeu ao sentir uma pontada de empatia. Como alguém podia desistir da vida quando ele daria tudo para ter Mariana e Clara de volta? A reunião prosseguiu com outros compartilhando suas histórias. Um homem chamado Carlos falou sobre a dependência química do filho. A senhora do álbum de fotos, Dona Cecília, contou sobre o marido que desenvolvia Alzheimer e gradualmente esquecia o amor de 50 anos que compartilharam. Já no final do encontro, a porta se abriu e um homem de aproximadamente 65 anos entrou. Tinha postura ereta apesar da idade avançada, cabelos grisalhos bem aparados e olhos profundamente azuis. Pediu desculpas pelo atraso em português perfeito, embora com leve sotaque europeu. Este é o professor Joseph Miller, apresentou Rodrigo. Ele nos ajuda ocasionalmente com algumas reflexões. Joseph observou o grupo com olhos atentos. Vejo que hoje temos rostos novos. Bem-vindos a este espaço que, paradoxalmente, celebra tanto a dor quanto a possibilidade de transcendê-la. Havia algo na presença do homem que captou a atenção de Augusto. Uma serenidade que parecia fora de lugar naquela sala cheia de sofrimento. O professor Joseph sobreviveu a um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, explicou Rodrigo. Ele é discípulo direto de Victor Franco, de quem muitos conceitos aplicamos em nosso grupo. Luísa olhou para o homem com renovado interesse. Mesmo em sua exaustão, a menção a Franco, cujo livro ela havia lido durante a faculdade, despertou sua curiosidade. Quando o encontro terminou, Augusto permaneceu sentado, esperando que todos saíssem para evitar conversas. Percebeu que Luísa se aproximara do professor Joseph e conversavam em voz baixa. Meu irmão diz que não há mais propósito. Ele a ouviu dizer. Como posso ajudá-lo a encontrar sentido quando nem mesmo consigo entender por que ele se sente assim? O sentido não é algo que se encontra como quem acha uma moeda na rua, respondeu Joseph. É algo que se constrói, como um jardim em solo pedregoso. Começa com pequenas sementes de propósito. Do outro lado da sala, Rodrigo se aproximou de Augusto. Que bom que veio hoje. Não foi por escolha, respondeu Augusto secamente. Todas as escolhas são nossas, mesmo quando pensamos que não temos opção, disse Rodrigo. Você poderia ter se recusado a vir, mesmo com a insistência de Helena. Augusto não respondeu. Seus olhos encontraram os de Luísa do outro lado da sala, e por um breve momento, algo indescritível passou entre eles, um reconhecimento mútuo da dor que cada um carregava. Ao sair para a noite chuvosa, Augusto notou Joseph parado sob o pequeno beiral da igreja, contemplando a chuva. Precisa de uma carona? Perguntou Augusto, surpreendendo-se com sua própria oferta. Seria muito gentil, respondeu Joseph com um sorriso. Moro perto do Parque Farroupilha. Durante o trajeto silencioso, Augusto sentiu o peso do olhar do velho professor sobre ele. Quando finalmente parou em frente ao pequeno sobrado indicado por Joseph, o homem não saiu imediatamente. A dor é como esta chuva, Senhor Augusto. Não podemos impedi-la de cair, mas podemos escolher se vamos apenas nos encharcar ou se vamos usá-la para fazer algo crescer. Antes que Augusto pudesse responder, Joseph saiu do carro e caminhou calmamente sob a chuva até sua porta, sem pressa, como quem não se importa em se molhar. Augusto observou até que a porta se fechasse, uma estranha inquietação crescendo dentro dele, a primeira emoção além da dor que sentirá em meses. A chuva continuou por 3 dias, implacável como a dor que habitava os corações daqueles que haviam se encontrado no grupo de apoio. No 4º dia, um tímido sol de outono iluminou Porto Alegre, cobrindo as superfícies molhadas com um brilho quase mágico. Augusto observava as gotas que ainda pendiam dos galhos da árvore em frente à sua janela quando o telefone tocou. Preciso da sua ajuda profissional, disse Rodrigo sem rodeios. Um dos pacientes do centro comunitário precisa adaptar a casa para a mãe idosa, e pensei em você. Augusto hesitou.
Não havia tocado em uma prancheta desde o acidente. Há outros arquitetos na cidade. Mas estou pedindo para você, como amigo, e talvez, como parte do seu processo. A irritação subiu pelo peito de Augusto. Meu processo. É assim que chama o que estou passando. Um processo, como se fosse uma doença com cura garantida. Do outro lado da linha, Rodrigo respirou fundo. É na casa do professor Joseph. Ele precisa adaptar o espaço para receber a irmã mais velha, que está com mobilidade reduzida. Ele especificamente pediu por você após nossa conversa. A menção ao velho professor fez Augusto hesitar. Lembrou-se daqueles olhos azuis penetrantes que pareciam enxergar além da sua fachada cuidadosamente construída. Vou pensar, respondeu finalmente. Naquela mesma manhã, Luísa enfrentava seu próprio desafio no hospital. Maurício havia solicitado alta voluntária, mesmo contra as recomendações médicas. Não posso impedi-lo legalmente, explicou o médico responsável. Ele está lúcido e orientado. A internação involuntária só seria possível se representasse perigo iminente para si mesmo, e ele nos garantiu que não tentará novamente. E vocês acreditam? Perguntou Luísa, incrédula. Não é questão de acreditar, é questão de direito, respondeu o médico, entregando-lhe os papéis da alta. Ele é adulto e está ciente dos riscos. Com o coração pesado, Luísa ajudou o irmão a arrumar suas poucas pertences. Maurício estava silencioso, evitando seu olhar. Você vai ficar comigo, certo? Perguntou ela, tentando soar casual. Não preciso de babá, Luísa. Não se trata disso. Você é meu irmão, minha família. Quero você perto de mim. Algo no tom dela fez Maurício olhá-la finalmente. Por quanto tempo? Até ter certeza que não vou tentar de novo? Ou até encontrar outro sentido para continuar vivendo? A pergunta pairou no ar entre eles, pesada como chumbo. Luísa não soube o que responder. Em vez disso, abraçou o irmão com força, como se pudesse mantê-lo ancorado ao mundo apenas com seus braços. No fim daquela tarde, contrariando seu julgamento inicial, Augusto se viu dirigindo até o sobrado do professor Joseph. A casa, um exemplar bem conservado da arquitetura dos anos 1940, tinha algo de acolhedor em sua fachada modesta. Joseph o recebeu com um sorriso caloroso, como se esperasse sua visita há muito tempo. Entre, por favor. Desculpe a bagunça. Estou reorganizando minha biblioteca para abrir espaço para os equipamentos médicos de minha irmã. O interior da casa revelou-se uma surpreendente biblioteca particular. Estantes cobriam praticamente todas as paredes, do chão ao teto, abrigando milhares de volumes organizados em um sistema que só o dono parecia compreender. Impressionante, murmurou Augusto, esquecendo-se momentaneamente de sua própria dor ao contemplar a imensidão literária à sua frente. Uma vida inteira coletando histórias, explicou Joseph. Depois que você perde tudo, como aconteceu comigo durante a guerra, aprende a valorizar as coisas que não podem ser facilmente destruídas. Conhecimento, memórias, significados. Enquanto percorriam a casa, Joseph explicou suas necessidades. Um quarto no térreo precisaria ser adaptado para sua irmã Ruth, com 82 anos e recuperando-se de um AVC. Banheiro acessível, portas mais largas, eliminação de degraus. Ela chega em 3 semanas de Israel. Não nos vemos pessoalmente há quase 20 anos. Augusto fez anotações mecânicas, seu treinamento profissional assumindo o controle. Pela primeira vez em meses, sentia sua mente focada em algo além da perda. Se me permite a indiscrição, disse Joseph enquanto servia chá em xícaras delicadas, por que um arquiteto tão conceituado está disponível para um pequeno projeto como este? Pesquisei seu trabalho. Você tem prédios impressionantes no portfólio. Augusto enrijeceu. Não queria falar sobre isso, sobre como sua carreira agora parecia trivial e sem propósito. Estou reavaliando minhas prioridades, respondeu evasivamente. Joseph assentiu, compreensivo. Sabe, Sr. Augusto, quando eu era jovem, antes da guerra, sonhava em ser escritor. Havia começado um romance. Quando fui levado para o campo, perdi o manuscrito, perdi toda a minha família, perdi tudo. Durante muito tempo, pensei que também havia perdido meu propósito. Mas descobri algo interessante nos lugares mais improváveis. Augusto queria dizer que não estava interessado na história, que não precisava de lições de vida de um estranho. Mas algo no olhar de Joseph o impediu. Descobri que o sentido da vida raramente está onde procuramos inicialmente, continuou o professor. Às vezes, é preciso perder o mapa para encontrar o verdadeiro caminho. Antes que Augusto pudesse responder, a campainha tocou.
Joseph atendeu a porta, revelando Luísa e um jovem magro que Augusto presumiu ser seu irmão. Desculpe a intrusão, professor, disse Luísa, visivelmente surpresa ao ver Augusto ali. Viemos em um momento ruim? De modo algum, respondeu Joseph animadamente. Na verdade, a sincronicidade é fascinante. Estava justamente falando com o Sr. Augusto sobre recomeços. Por favor, entrem. Maurício, certo? Joseph Miller, muito prazer. O jovem acenou timidamente, seus olhos vagando pelas estantes repletas de livros com vislumbre de interesse autêntico, a primeira emoção além da apatia que demonstrava em semanas. Vocês se conhecem? Perguntou Luísa, olhando de Augusto para Joseph. O Sr. Augusto está me ajudando a adaptar a casa para minha irmã, explicou Joseph. E vocês? O que traz a dedicada enfermeira e seu irmão até minha humilde biblioteca? Luísa hesitou, olhando para Maurício. Na verdade, foi ideia do Rodrigo. Ele mencionou que o senhor talvez pudesse conversar com meu irmão. Não como terapia oficial, apenas como uma conversa. Joseph sorriu. Claro, será um prazer. E enquanto conversamos, talvez o Sr. Augusto possa mostrar a você, Luísa, o que estamos planejando para o quarto. A perspectiva de uma profissional de saúde seria valiosa. Antes que qualquer um pudesse protestar, Joseph guiou Maurício para o Jardim dos Fundos, deixando Augusto e Luísa sozinhos na biblioteca. Um silêncio desconfortável se estabeleceu entre eles. Augusto voltou sua atenção para suas anotações, fingindo concentração. Ele é bom nisso, comentou Luísa finalmente. Em criar conexões inesperadas entre pessoas. Não estou procurando conexões, respondeu Augusto secamente. Ninguém está. Elas simplesmente acontecem, às vezes quando menos desejamos. Algo na franqueza dela desarmou Augusto. Ele a observou enquanto ela percorria as estantes com os dedos, parando ocasionalmente em um título que chamava sua atenção. Como está seu irmão? Perguntou ele, surpreendendo a si mesmo. Luísa virou-se para encará-lo, a vulnerabilidade evidente em seus olhos. Saiu do hospital hoje. Estou apavorada que ele tente novamente. Por que ele faria isso? Ele diz que não vê sentido em continuar, que a vida é só sofrimento sem propósito. Augusto sentiu uma pontada de identificação que não queria admitir. E o que você diz a ele? Que o propósito virá, que ele precisa dar tempo ao tempo. Ela suspirou. Mas às vezes me pergunto se não estou apenas repetindo frases feitas porque não sei o que mais dizer. Através da janela, puderam ver Joseph e Maurício caminhando lentamente pelo pequeno jardim. O jovem gesticulava enquanto falava, uma animação sutil tomando conta de seu rosto normalmente inexpressivo. O que você acha que ele está dizendo ao seu irmão? Perguntou Augusto. Luísa observou a cena por um momento antes de responder. Acho que está contando a ele sobre liberdade. Liberdade. Sim. Franco dizia que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto a última das liberdades humanas, a escolha de atitude frente a qualquer circunstância. Algo naquelas palavras atingiu Augusto como um soco no estômago. Ele havia perdido tudo, mas continuava escolhendo mergulhar diariamente na dor, como se fosse a única opção. Uma escolha que nem reconhecia como tal. Nesse momento, Joseph retornou com Maurício. O jovem segurava um livro antigo nas mãos, uma fagulha de vida em seus olhos que não estava ali antes. O professor me emprestou este livro, explicou ele a Luísa. Diz que posso começar a traduzi-lo do alemão como um projeto. Você fala alemão? Perguntou ela, surpresa. Estudei por 3 anos antes de desistir da faculdade. Nunca pensei que seria útil para algo. Foi a primeira vez que Maurício falou sobre o futuro, mesmo que de forma indireta, desde a tentativa de suicídio. Luísa olhou para Joseph com gratidão indisfarçável nos olhos. Quando finalmente se despediram, o sol já havia se posto. No momento em que Augusto estava prestes a entrar em seu carro, Joseph o chamou de volta. Quase esqueci. Tenho algo para você também. Ele entregou a Augusto um pequeno livro de capa desgastada, Em Busca de Sentido de Victor Franco. Este exemplar me acompanha há décadas. Gostaria que ficasse com ele por um tempo. Não sou muito de leitura atualmente, protestou Augusto. Não importa. Às vezes, não somos nós que escolhemos os livros, mas eles que nos escolhem. Relutante, Augusto aceitou o volume. Ao volante, observou pelo retrovisor Luísa e Maurício partindo na direção oposta, e Joseph acenando da porta de sua casa, uma figura solitária cercada por livros que guardavam histórias de superação e resiliência. Naquela noite, sem conseguir dormir, Augusto abriu o livro.
Na primeira página, uma dedicatória manuscrita em alemão. Abaixo, a tradução em português na letra cursiva de Joseph. Para lembrar sempre, entre estímulo e resposta, existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. As palavras penetraram a barreira que Augusto havia construído ao redor de seu coração. Pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu lágrimas genuínas escorrendo por seu rosto, não apenas lágrimas de dor, mas de reconhecimento de uma verdade profunda que havia esquecido. O pequeno livro de capa desgastada permaneceu na mesa de cabeceira de Augusto por 3 dias. Ele o evitava como quem evita um espelho que reflete uma verdade incômoda. No 4º dia, durante uma noite de insônia, finalmente rendeu-se. As primeiras páginas descreviam a chegada de Franco ao campo de concentração, a perda da dignidade, da identidade, da família. A despeito de si mesmo, Augusto se viu absorvido pela narrativa, reconhecendo nas palavras de um homem que viverá o inferno do Holocausto ecos de sua própria dor. Quando o sol nasceu, Augusto já havia devorado metade do livro. Uma passagem em particular o perseguia. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Ele fechou o livro e fitou o teto, permitindo que as palavras ecoassem em sua mente. Naquela mesma manhã, Luísa enfrentava seus próprios desafios. Após uma exaustiva noite de plantão, chegou em casa para encontrar Maurício sentado à mesa da cozinha, totalmente absorto na tradução do livro emprestado por Joseph. "Você passou a noite toda nisso?" perguntou ela, impressionada com a concentração do irmão. "É fascinante", respondeu ele sem tirar os olhos do dicionário. "É um relato de um sobrevivente do Holocausto, mas diferente de tudo que já li. Ele não fala apenas sobre o sofrimento, mas sobre como encontrou o significado mesmo ali." Luísa sorriu, preparando café para ambos. Era a primeira vez em meses que via o irmão genuinamente interessado em algo. "O professor Joseph parece ter esse efeito nas pessoas", comentou ela, lembrando-se da expressão de Augusto ao receber um livro semelhante. Maurício finalmente ergueu os olhos. "Você acha que ele está manipulando a gente? Tipo, nos dando tarefas para nos distrair da dor?" Luísa considerou a pergunta por um momento. "Acho que é mais profundo que isso. Ele não está tentando nos distrair da dor, mas nos mostrando como usá-la para construir algo novo." A conversa foi interrompida pela campainha. Para surpresa de ambos, Augusto estava à porta, segurando uma pasta de desenhos. "Desculpe aparecer sem avisar", disse ele, visivelmente desconfortável. "Rodrigo me deu seu endereço. Precisava discutir algumas ideias para a adaptação da casa do professor Joseph, e pensei que sua experiência como enfermeira seria útil." Luísa percebeu a desculpa transparente, mas convidou-o a entrar. Enquanto Augusto espalhava os desenhos na mesa da cozinha, Maurício observava com crescente interesse. "Você é arquiteto?" perguntou o jovem. Augusto assentiu, surpreso com o interesse. "Estudei arquitetura por um ano antes de mudar para letras", continuou Maurício. "Sempre gostei de desenho técnico." Uma fagulha de interesse profissional acendeu nos olhos de Augusto. "Por que mudou de curso?" Maurício deu de ombros. "Achei que não era bom o suficiente. E depois, simplesmente parei de tentar." Algo na honestidade crua do jovem tocou Augusto. Ele mostrou os desenhos preliminares que fizera para adaptar a casa de Joseph: rampas discretas, barras de apoio estrategicamente posicionadas, um banheiro completamente reformulado. "O maior desafio é manter o caráter histórico da casa enquanto a tornamos funcional para alguém com mobilidade reduzida", explicou ele. "E, claro, fazer isso sem interferir na impressionante coleção de livros. Por que não transformar a biblioteca em parte da solução, em vez de um obstáculo?" sugeriu Maurício inesperadamente. "Como assim?" perguntou Augusto, genuinamente curioso. Maurício pegou um lápis e, com mão surpreendentemente firme para alguém que parecia tão frágil, começou a esboçar sobre um dos desenhos de Augusto. Estantes que podem servir como apoio, dispostas de forma a criar um caminho natural pela casa. Livros mais usados reposicionados ao alcance de alguém em cadeira de rodas. As ideias fluíam com crescente entusiasmo. Luísa observava a cena com uma mistura de surpresa e esperança. Seu irmão, que até poucos dias atrás mal encontrava energia para levantar da cama, agora gesticulava animadamente enquanto discutia detalhes técnicos com Augusto. A manhã se transformou em tarde enquanto os 3 trabalhavam no projeto. Quando finalmente pararam para comer algo, Luísa notou o quão natural parecia aquela colaboração improvável. "Vocês trabalham bem juntos", comentou ela. "Quase como se já fizessem isso há anos."
Augusto pareceu momentaneamente desconcertado, como se subitamente lembrasse que não deveria estar desfrutando do momento. A sombra familiar da culpa cruzou seu rosto. Preciso ir, disse ele abruptamente, recolhendo os desenhos. Obrigado pela ajuda. Maurício, suas ideias são muito boas. O elogio pairou no ar como algo frágil e precioso. Maurício absorveu-o com um pequeno sorriso, o primeiro que Luísa via em seu rosto desde o incidente. Naquela noite, após o jantar, Maurício entregou a Luísa várias páginas de sua tradução. Gostaria que lesse, disse ele. Tem uma passagem que me fez pensar em você. Luísa leu em voz alta. Aqueles que têm um porquê para viver podem suportar quase qualquer como ponto. Acho que você sempre teve seu porquê, não é? Cuidar dos outros, de mim. Ela sentiu a garganta apertar. Sempre foi fácil encontrar sentido em cuidar dos outros. O difícil foi aprender que não posso salvar todo mundo. Maurício segurou a mão da irmã. Nem mesmo eu. Especialmente você, respondeu ela, com lágrimas nos olhos. Porque você precisa querer ser salvo. Na mesma hora, em seu apartamento vazio, Augusto finalizava os desenhos para a casa de Joseph. Pela primeira vez em meses, havia trabalhado o dia inteiro sem notar a passagem do tempo. O início de junho trouxe ventos gelados para Porto Alegre. As folhas secas dançavam pelos parques da cidade, criando redemoinhos como pequenas valsas de cores douradas e vermelhas. Havia-se passado quase 3 semanas desde o início do projeto na casa de Joseph, e a transformação não se limitava apenas ao sobrado centenário. Augusto observava Maurício medindo cuidadosamente o espaço entre as estantes na biblioteca de Joseph. O rapaz havia se tornado um assistente valioso, demonstrando uma intuição para design que surpreendia a todos. Acho que podemos ganhar mais 10 centímetros se realinharmos esta seção, comentou Maurício, fazendo anotações precisas. Isso permitiria a passagem confortável da cadeira de rodas sem sacrificar nenhum dos livros. Joseph, sentado em sua poltrona preferida, sorriu com aprovação. Vocês dois estão transformando minha casa em algo que eu jamais poderia imaginar. Ruth ficará maravilhada. Augusto sentiu um calor incomum no peito ao ouvir o elogio. Era estranho sentir satisfação profissional novamente, como encontrar um velho amigo que se pensava perdido para sempre. O mérito é principalmente de Maurício, admitiu Augusto. Ele tem um talento nato para isso. O jovem corou ligeiramente, ainda desconfortável com elogios. Apenas estou aplicando princípios básicos de arquitetura que aprendi no primeiro ano da faculdade. Joseph trocou um olhar significativo com Augusto. Ambos sabiam que era mais do que isso. Nas últimas semanas, Maurício havia florescido, emergindo lentamente da concha de depressão que o consumira. As sessões no grupo de apoio, agora frequentadas regularmente pelos três, tornaram-se um porto seguro onde podiam compartilhar tanto avanços quanto retrocessos. Falando nisso, Ruth chega em 3 dias, lembrou Joseph. Ainda temos muito trabalho pela frente. Estaremos prontos, garantiu Augusto com uma confiança que o surpreendeu. Convidei alguns colegas do escritório para ajudar com a instalação final. O que Augusto não mencionou foi o quão difícil havia sido aquele primeiro contato com seus funcionários após meses de reclusão. A compaixão nos olhos deles, misturada com alívio ao vê-lo finalmente saindo da escuridão, havia sido quase insuportável. Mas era um passo necessário. Uma escolha consciente de reconexão com o mundo. Enquanto Maurício e Joseph discutiam detalhes sobre a disposição dos livros, Augusto verificou seu celular. Uma mensagem de Luísa. Consegui folga. Chego em 1 hora para ajudar. Algo simples, mas que provocou em Augusto uma onda de antecipação que ele tentou, sem sucesso, ignorar. Nos últimos encontros do grupo de apoio, ele e Luísa haviam desenvolvido uma conexão silenciosa, reconhecendo na dor um do outro algo familiar, ainda que suas experiências fossem completamente diferentes. Quando Luísa chegou, trazia consigo uma pequena caixa de equipamentos médicos. Barras de apoio adicionais para o banheiro, tapetes antiderrapantes e algumas outras coisas úteis que consegui no hospital, explicou ela, entrando na casa já com a familiaridade de quem se sentia à vontade ali. Você pensou em tudo, comentou Augusto, ajudando-a com a caixa. Seus dedos se tocaram brevemente, e ambos recuaram, como se aquele mínimo contato fosse algo perigoso, proibido. Luísa sorriu nervosamente e se dirigiu a Joseph, que a recebeu com seu habitual abraço caloroso. A tarde passou rapidamente entre ajustes finais e uma improvisada sessão de planejamento sobre como receber Ruth adequadamente. Joseph compartilhou histórias sobre a irmã, sua determinação feroz, sua capacidade de encontrar beleza nos lugares mais improváveis,
como havia reconstruído sua vida em Israel após perder toda a família no Holocausto, exceto pelo irmão mais novo. Ela costumava me dizer que sobreviver não era suficiente, recordou Joseph com os olhos marejados. Era preciso viver de maneira que justificasse ter sobrevivido quando tantos não tiveram essa chance. As palavras pairaram na sala, atingindo cada um de forma diferente. Para Maurício, era um lembrete de que sua vida poderia ter mais propósito do que conseguia enxergar em seus momentos mais sombrios. Para Luísa, uma validação de sua escolha de carreira, dedicando-se a aliviar o sofrimento alheio. Para Augusto, era uma pergunta perturbadora sobre o que significava honrar a memória de Mariana e Clara. No final do dia, exaustos mas satisfeitos com o progresso, os 4 decidiram caminhar até uma pequena praça próxima. O ar gelado da noite era revigorante após horas confinados entre livros e ferramentas. A praça da alfândega, iluminada por antigas luminárias que lançavam um brilho amarelado sobre os bancos de ferro fundido, estava quase deserta àquela hora. Sentaram-se em um dos bancos, compartilhando o termo de mate que Joseph havia insistido em trazer. Vocês 3 me lembram algo importante, disse Joseph, passando o mate para Luísa. Franco dizia que há 3 caminhos principais para encontrar sentido na vida, através do trabalho significativo, do amor e da atitude que tomamos frente ao sofrimento inevitável. Qual deles funcionou para você? Perguntou Maurício, genuinamente curioso. Joseph refletiu por um momento. Todos eles, em diferentes momentos. Quando saí do campo, o trabalho de documentar o que aconteceu e preservar a memória dos que se foram me deu um propósito imediato. Depois, encontrei amor, não romântico, mas na comunidade que construí, nos alunos que pude influenciar. E quanto à atitude frente ao sofrimento, bem, isso é um trabalho diário, mesmo 70 anos depois. O silêncio que seguiu foi contemplativo, não desconfortável. Augusto observou Luísa enquanto ela fitava as estrelas que começavam a aparecer no céu limpo. Havia uma força tranquila nela que ele admirava, como alguém que convive diariamente com a dor e a morte conseguia manter tamanha capacidade de compaixão. Acho que preciso voltar ao trabalho, disse Augusto subitamente. Ao escritório de arquitetura, quero dizer. Todos se viraram para ele, surpresos com a declaração inesperada. Tem certeza? Perguntou Luísa gentilmente. Não, admitiu ele com um pequeno sorriso. Mas acho que é o próximo passo. Ficar parado só me mantém afundado nas mesmas perguntas sem resposta. Joseph assentiu com aprovação. As respostas raramente vêm quando ficamos parados esperando por elas. Geralmente nos encontram no meio do caminho, quando estamos ocupados vivendo. Naquele momento, o celular de Luísa tocou. Ela atendeu e seu rosto empalideceu visivelmente. Antônio, murmurou ela, afastando-se alguns passos para falar. Maurício explicou a Augusto. Um paciente terminal de quem ela cuida há meses. Estava esperando o filho que vive no exterior chegar para se despedir. Quando Luísa retornou, seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Preciso ir ao hospital. O quadro dele piorou significativamente. Não acham que vai passar desta noite? Vou com você, ofereceu Maurício imediatamente. Luísa hesitou, olhando para o irmão com preocupação. Tem certeza? Um hospital não é o melhor ambiente para alguém com tendências suicidas. Completou ele sem rodeios. Talvez seja exatamente o que preciso ver. Alguém lutando para viver cada minuto enquanto eu. Ele não completou a frase. Augusto se viu dizendo: posso levar vocês. Os 3 se despediram de Joseph, que apertou as mãos de cada um com intensidade. Lembrem-se, mesmo nas noites mais escuras, vocês não estão sozinhos na escuridão. Durante o trajeto até o hospital, um silêncio denso preencheu o carro. Augusto dirigia mecanicamente, absorvido em pensamentos sobre como sua vida havia mudado em poucas semanas. Do isolamento autoimposto a esta improvável conexão com 2 pessoas que eram estranhas há pouco tempo. No estacionamento do hospital, Luísa hesitou antes de sair do carro. Vocês não precisam entrar. Posso fazer isso sozinha. Mas não precisa, respondeu Augusto simplesmente. No quarto 302, Antônio repousava em um leito cercado por máquinas cujos bips constantes marcavam o ritmo de uma vida que se esvaía. Apesar da fragilidade evidente, havia uma serenidade em seu rosto enrugado. Seus olhos se iluminaram quando viu Luísa entrar. Minha enfermeira favorita, sussurrou ele com esforço. Veio me acompanhar na grande viagem. Luísa segurou sua mão ossuda entre as suas. Seu filho está a caminho. O voo atrasa algumas horas, mas ele vai chegar. Antônio sorriu fracamente.
Sempre cuidando de tudo. Mas algumas partidas não esperam voos atrasados, minha querida. Maurício observava a cena da porta, visivelmente impactado. Augusto permaneceu ao seu lado, sentindo que estavam testemunhando algo profundamente íntimo e, de alguma forma, sagrado. Quem são seus amigos? Perguntou Antônio, notando os dois homens. Luísa os apresentou brevemente. Antônio estudou Maurício com olhos surpreendentemente penetrantes para alguém tão próximo da morte. Você carrega um peso grande demais para ombros tão jovens, comentou ele. Acredite em um homem velho, a vida é curta demais mesmo quando dura muito. Maurício engoliu em seco, incapaz de responder. As horas seguintes transcorreram em uma vigília silenciosa, interrompida apenas pelas enfermeiras que entravam para verificar os sinais vitais de Antônio. Por volta das 3 da manhã, ele piorou visivelmente. Sua respiração tornou-se mais laboriosa, e os médicos foram chamados. Seu filho está no táxi, chegando ao hospital, informou Luísa, segurando a mão do paciente. Apenas mais alguns minutos. Antônio apertou a mão dela com uma força surpreendente. Escute, minha querida. A vida é como um livro. O importante não é quanto tempo leva para terminar, mas quão boa é a história. E a minha? Foi uma história e tanto. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Luísa. Augusto sentiu um nó na própria garganta ao testemunhar aquela despedida. Quando o filho de Antônio finalmente chegou, ofegante e com as marcas de um voo intercontinental no rosto cansado, pai e filho tiveram apenas 15 preciosos minutos juntos. Foi o suficiente para palavras finais, para um abraço, para um adeus. Após certificar-se que o filho estava sendo amparado por outros familiares que haviam chegado, Luísa juntou-se a Augusto e Maurício na sala de espera. Estava exausta, física e emocionalmente. Como você faz isso todos os dias? Perguntou Augusto com genuína admiração. Fazemos o que precisamos fazer, respondeu ela simplesmente. Encontramos significado onde podemos. No caminho de volta, o céu começava a clarear com os primeiros raios de sol. Nenhum dos três falou muito, cada um absorto em seus próprios pensamentos sobre vida, morte e os significados que construímos entre esses dois pontos inevitáveis. Ao deixar Luísa e Maurício em seu apartamento, Augusto tomou uma decisão impulsiva. Posso ligar para você mais tarde? Perguntou a Luísa. Só para saber como você está. Ela pareceu momentaneamente surpresa, mas assentiu. Eu gostaria disso. Enquanto dirigia para casa no alvorecer daquele novo dia, Augusto percebeu que, pela primeira vez desde o acidente, estava olhando para frente, não apenas para trás. Não havia esquecido Mariana e Clara, nunca esqueceria. Mas talvez houvesse espaço para mais do que apenas dor em sua vida. Ao chegar em casa, antes de se deitar, enviou um e-mail para seu sócio no escritório de arquitetura. Estou pronto para voltar. Podemos conversar amanhã. Era um pequeno passo, mas na direção certa. Como Joseph havia dito, as respostas geralmente nos encontram no meio do caminho, quando estamos ocupados vivendo. A chegada de Ruth Miller ao Aeroporto Internacional Salgado Filho foi um evento memorável. Aos 82 anos, a irmã de Joseph tinha uma presença que desafiava sua fragilidade física. Alta e magra, cabelos brancos cuidadosamente arrumados em um coque firme, e olhos azuis idênticos aos do irmão, ela desceu do avião em uma cadeira de rodas, mas com a postura de uma rainha. Pensei que estivesse morrendo, meu irmão, foram suas primeiras palavras a Joseph, em alemão fortemente acentuado. Mas você parece mais saudável que eu. Joseph riu, abraçando-a com cuidado. E você continua tão diplomática quanto sempre, Ruth. O reencontro dos irmãos após 2 décadas de separação física, embora mantivessem contato constante por cartas e, mais recentemente, videochamadas, tocou profundamente Augusto, Luísa e Maurício, que haviam acompanhado Joseph ao aeroporto. Havia algo poderoso na imagem daqueles 2 sobreviventes, unidos novamente após tantos anos e tantas perdas. Quando chegaram à casa recém-adaptada, Ruth percorreu cada cômodo com olhos atentos, notando cada modificação, cada solução engenhosa que permitiria sua mobilidade. Extraordinário, comentou ela, experimentando as barras de apoio estrategicamente posicionadas. Quem pensou nesta disposição das estantes? Foi principalmente ideia de Maurício, explicou Joseph, orgulhoso como um pai. Ele tem um talento natural para isso. Ruth estudou o jovem com interesse. Então você é arquiteto? Não, respondeu Maurício, embaraçado. Apenas, ajudei um pouco. Ele está sendo modesto, interveio Augusto. Maurício tem uma compreensão intuitiva de espaço e função que muitos profissionais formados não possuem.
Nas semanas que se seguiram, uma rotina confortável se estabeleceu. Augusto havia retornado ao trabalho no escritório de arquitetura, inicialmente apenas meio período, mas gradualmente reassumindo projetos importantes. Maurício continuava ajudando na adaptação final da casa de Joseph, agora com Ruth dando sugestões baseadas em suas necessidades reais. Luísa dividia seu tempo entre os plantões no hospital e visitas regulares aos Miller, onde frequentemente encontrava Augusto. O grupo de apoio tornou-se um ponto de ancoragem para todos eles. Agora, em vez de apenas ouvir, Augusto ocasionalmente compartilhava fragmentos de sua própria jornada. Falar sobre Mariana e Clara ainda doía, mas havia uma diferença sutil: a dor já não o paralisava completamente. Foi durante uma tarde particularmente quente de julho, enquanto ajudava Ruth a organizar álbuns de fotografias antigas, que Augusto sentiu-se confortável o suficiente para perguntar algo que o intrigava. Como você e Joseph conseguiram seguir em frente? Depois de tudo o que passaram? Ruth parou o que estava fazendo e olhou para ele com intensidade. É uma pergunta complicada, meu jovem. Seguir em frente implica deixar algo para trás, e nunca deixamos realmente para trás o que vivemos. Incorporamos as experiências, mesmo as mais dolorosas. Ela apontou para uma fotografia antiga, mostrando uma família numerosa em frente a uma casa modesta. Nossos pais, 3 irmãos mais velhos, avós, tios, primos. Todos mortos nas câmaras de gás. Joseph e eu sobrevivemos por circunstâncias quase absurdas, eu escondida por uma família cristã, ele através do trabalho forçado no campo. Augusto examinou a fotografia, sentindo o peso da história que ela carregava. Não consigo imaginar. Nem deveria, interrompeu Ruth gentilmente. Cada dor é única, incomparável. Perder sua esposa e filha em um acidente é tão devastador quanto qualquer outra perda, apenas de forma diferente. Augusto sentiu-se exposto, vulnerável. Nunca havia mencionado explicitamente a ela os detalhes de sua perda. Joseph contou a você. Não foi necessário. A dor tem uma linguagem própria, que reconheço bem. Ela segurou a mão de Augusto entre as suas, enrugadas mas surpreendentemente fortes. Sabe qual foi meu primeiro pensamento quando soube que toda a minha família havia morrido? Por que eu mereci viver quando eles morreram? A culpa do sobrevivente. Augusto conhecia bem esse sentimento. E como superou isso? Não superei completamente. Mas aprendi que a questão estava mal formulada. Não era sobre merecer viver ou morrer. Era sobre o que faria com a vida que me restava. Ruth continuou, sua voz firme apesar da emoção evidente. Tornei-me professora. Casei, tive filhos, depois netos. Construí uma vida em Israel. Contei nossa história para que não fosse esquecida. A cada criança que ensinei, a cada pessoa que ajudei, era como se dissesse: vejam, os nazistas não venceram. Ainda estou aqui, ainda amo, ainda contribuo. As palavras atingiram Augusto com força reveladora. Ele havia se fechado completamente após perder sua família, como se qualquer nova conexão, qualquer novo propósito fosse uma traição à memória delas. Tenho medo, admitiu ele, surpreso com sua própria honestidade, de que, se seguir em frente, se encontrar novos propósitos, novas pessoas, estarei de alguma forma deixando Mariana e Clara para trás. Ruth sorriu com compreensão. Deixe-me contar um segredo que aprendi em meus 82 anos de vida. O coração humano não tem limite de capacidade. Amar novamente, encontrar novo sentido, não diminui o amor que você teve. Pelo contrário, honra esse amor ao mostrar que ele o ensinou a valorizar a vida profundamente. Naquela noite, após deixar a casa dos Miller, Augusto dirigiu até o cemitério. Era a primeira vez que visitava os túmulos de Mariana e Clara desde o funeral. Levou flores para ambas e sentou-se entre as sepulturas, sentindo uma estranha paz. Sinto tanto a falta de vocês, disse ele em voz alta. Todos os dias, a cada momento. Mas acho que preciso tentar viver novamente. Não sei exatamente como fazer isso ainda, mas estou tentando. Uma brisa suave agitou as folhas das árvores ao redor, como um sussurro de aprovação. Na mesma noite, Luísa enfrentava seu próprio momento decisivo. Após semanas observando a crescente confiança e estabilidade de Maurício, havia recebido uma proposta para uma especialização em cuidados paliativos em São Paulo, uma oportunidade que sempre desejara, mas que havia descartado enquanto o irmão precisava de seus cuidados. Você deveria aceitar, disse Maurício quando ela finalmente mencionou a proposta durante o jantar. É o que você sempre quis. Não vou deixar você sozinho, respondeu ela imediatamente. Maurício colocou os talheres sobre a mesa e encarou a irmã. Luísa,
você tem dedicado sua vida a cuidar dos outros. De pacientes, de mim. Talvez seja a hora de permitir-se seguir seu próprio caminho. E se você tentar novamente, completou ele, referindo-se à tentativa de suicídio. Não vou. Não posso prometer que nunca mais terei pensamentos sombrios, mas agora sei que existem alternativas. Tenho o grupo de apoio, tenho o professor Joseph Ruth, tenho a tradução para terminar. Ele hesitou antes de acrescentar. E talvez, se Augusto concordar, tenho um estágio no escritório de arquitetura dele. Luísa arregalou os olhos, surpresa. Ele ofereceu isso a você? Mencionou a possibilidade semana passada. Disse que tenho talento natural e que seria um desperdício não desenvolvê-lo. Lágrimas de alegria brotaram nos olhos de Luísa. Não apenas pelo avanço do irmão, mas pela generosidade inesperada de Augusto, um homem que, há poucos meses, mal conseguia sair do próprio apartamento. No dia seguinte, o grupo de apoio realizou um encontro especial. O salão paroquial estava decorado para celebrar 6 meses de existência do grupo. Rodrigo havia preparado um pequeno discurso sobre a importância da comunidade no processo de cura. Quando iniciamos este grupo, disse ele, olhando para os rostos familiares ao redor, nossa esperança era criar um espaço seguro onde pessoas em diferentes estágios de dor pudessem compartilhar suas jornadas. O que não previmos foi como essas jornadas se entrelaçariam, criando novos caminhos para todos nós. Joseph e Ruth estavam presentes, lado a lado em um canto da sala. Maurício ajudava a servir refrescos, conversando animadamente com outros membros do grupo, uma transformação notável do jovem silencioso e retraído de meses atrás. Augusto permanecia mais reservado, mas havia uma abertura em sua postura que não existia antes. Luísa chegou atrasada, diretamente de um plantão. Quando entrou no salão, seus olhos encontraram imediatamente os de Augusto. Algo silencioso e significativo passou entre eles, uma compreensão mútua que havia crescido nas últimas semanas. Durante um momento de confraternização, Augusto se aproximou dela. Maurício me contou sobre sua especialização. Ainda não decidi se vou aceitar. Por que não? Luísa hesitou. Medo, talvez. De mudança, de deixar meu irmão, de... Ela não completou a frase. De novas possibilidades. Sugeriu Augusto gentilmente. Ela sorriu, reconhecendo a verdade naquelas palavras. É estranho, não é? Como tememos tanto o desconhecido, mesmo quando o conhecido nos causa sofrimento. Venha comigo, disse Augusto subitamente. Há algo que quero mostrar a você. Ele a conduziu para fora da igreja, até seu carro. Durante o trajeto, explicou que havia estado trabalhando em um projeto pessoal nas últimas semanas, inspirado pelas conversas no grupo de apoio. 20 minutos depois, estacionaram em frente a um terreno amplo nos arredores da cidade. Uma estrutura parcialmente construída erguia-se contra o céu do entardecer. Augusto conduziu Luísa até a construção. Estamos convertendo uma antiga casa em um centro de apoio a pessoas em luto, explicou ele, mostrando os planos preliminares. Haverá espaço para terapia individual e em grupo, uma biblioteca especializada, jardins terapêuticos, até mesmo alojamentos temporários para quem precisa de um retiro para processar perdas significativas. Luísa observou, maravilhada. É incrível! Como surgiu essa ideia? Percebi que o que me ajudou não foram apenas as palavras ou teorias, mas o senso de comunidade, de propósito compartilhado. Ele fez uma pausa antes de continuar. Estou usando o dinheiro do seguro de vida de Mariana. Ela era pediatra, sempre quis ajudar pessoas. Parece adequado. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Luísa. Não apenas pelo projeto em si, mas pela transformação de Augusto, da desesperança total a este ato de criação significativa. Precisaremos de uma consultoria médica, continuou ele, olhando diretamente para ela. Alguém que entenda como o ambiente físico pode influenciar o processo de cura. E mais adiante, quando estiver funcionando, um programa de suporte especializado para quem enfrenta doenças terminais ou lida com familiares nessa situação. Luísa compreendeu o que ele estava oferecendo, não apenas um projeto profissional, mas uma ponte entre os mundos de ambos, uma possibilidade de colaboração que transcendia seus encontros casuais. A especialização em São Paulo dura 1 ano, disse ela. Depois disso, o centro estará pronto para sua primeira diretora médica, completou Augusto. Se você estiver interessada, claro. O sol começava a se pôr, lançando tons dourados sobre a estrutura inacabada. Simbolismo perfeito para suas vidas naquele momento, incompletas, em construção, mas com um projeto claro tomando forma.
Augusto hesitou por um instante antes de estender a mão para tocar o rosto de Luísa, enxugando uma lágrima com o polegar. Sei que é complicado, disse ele baixinho. Carregamos nossas histórias, nossas perdas. E nada substitui o que perdemos. Mas talvez possamos construir algo novo juntos. Não para substituir, mas para honrar o que veio antes. Luísa cobriu a mão dele com a sua, permitindo-se o contato que ambos haviam evitado por meses, não por falta de conexão, mas por respeito às suas próprias jornadas de luto e recuperação. Tenho medo, admitiu ela. De magoar, de ser magoada. De perder novamente. Eu também, confessou Augusto. Todos os dias. Mas Ruth me disse algo que não consigo esquecer. O coração humano não tem limite de capacidade. Quando voltaram ao grupo, algo havia mudado entre eles. Não uma decisão definitiva, mas uma porta aberta para possibilidades que antes pareciam impensáveis. E talvez, pensou Augusto observando o grupo reunido, Maurício rindo com outros jovens, Joseph e Ruth compartilhando histórias com novos membros, Rodrigo coordenando tudo com sua calma habitual. Talvez o verdadeiro significado não estivesse em evitar a dor ou tentar esquecê-la, mas em usá-la como fundação para construir algo significativo, algo que pudesse ajudar outros a encontrar seu próprio caminho através da escuridão. 1 ano e meio depois. O Centro de Acolhimento e Ressignificação Clara Mendes resplandecia sob o sol de dezembro em sua cerimônia oficial de inauguração. O antigo casarão, agora totalmente restaurado e adaptado, abria suas portas para a comunidade, culminando meses de trabalho árduo e visão persistente. Augusto observava a movimentação do jardim principal, onde cadeiras brancas haviam sido dispostas para a cerimônia. Um sentimento de realização tranquilo o preenchia, não a euforia que imaginara sentir, mas algo mais profundo e duradouro. Seus olhos percorreram os detalhes arquitetônicos que havia planejado cuidadosamente. Amplas janelas que permitiam a entrada generosa de luz natural, rampas de acesso integradas harmoniosamente ao design, a biblioteca circular que ocupava o coração da estrutura. Maurício aproximou-se, vestindo um terno que lhe dava uma aparência mais madura que seus 25 anos. Os convidados estão chegando, informou ele, consultando sua prancheta. A imprensa já está posicionada e o buffet está organizado para o coquetel após a cerimônia. Augusto sorriu para o jovem que, em pouco mais de 1 ano, havia passado de assistente voluntário a estudante de arquitetura e agora gerente de projetos júnior em seu escritório. Nervoso com seu discurso? Perguntou Augusto. Maurício deu de ombros com um sorriso tímido. Um pouco. Mas Ruth me deu algumas dicas. Disse que bastava imaginar todos na plateia em campos de concentração, e minhas próprias ansiedades pareceriam insignificantes. Ambos riram. O humor peculiar de Ruth havia se tornado lendário entre eles. Falando nela, Ruth Miller, agora com 84 anos, aproximava-se em sua cadeira de rodas, empurrada por Joseph. Apesar das limitações físicas, mantinha a postura ereta e o olhar penetrante que a caracterizavam. Está tudo magnífico, Augusto, declarou ela, observando o espaço com aprovação. Clara estaria profundamente orgulhosa. A menção à filha não provocou mais a dor lancinante de antes. Havia ainda uma doce melancolia, uma saudade que nunca desapareceria completamente, mas agora acompanhada por gratidão pelos anos compartilhados e pelo legado que seu nome carregaria. Obrigado, Ruth. Isso significa muito. Joseph, agora usando uma bengala mas ainda mantendo sua postura firme, acrescentou. Você transformou sua dor em algo que ajudará tantas pessoas. Esse é o verdadeiro significado da resiliência. Augusto assentiu, sentindo-se grato por ter encontrado guias como Joseph e Ruth ao longo desse caminho de reconstrução. Um som de microfone sendo testado chamou sua atenção. No palco montado sob um pergolado florido, Rodrigo estava pronto para iniciar a cerimônia. Ele trocou um olhar com Augusto e sorriu. Senhores e senhoras, sejam bem-vindos à inauguração do Centro Clara Mendes, começou Rodrigo, sua voz ecoando pelo jardim. O que começou como um pequeno grupo de apoio cresceu para algo muito maior do que poderíamos imaginar. Hoje, celebramos não apenas um espaço físico, mas a concretização de um ideal, um lugar onde aqueles que enfrentam perdas possam encontrar acolhimento, propósito e a força para seguir em frente. Augusto ouviu as palavras enquanto seu olhar se voltava para a plateia. Entre os convidados, encontrou os olhos de Luísa. Ela estava ali, retornando de sua especialização em São Paulo, exatamente como prometera. Quando seus olhares se cruzaram, ela sorriu, e algo dentro dele se aqueceu. E agora, continuou Rodrigo, gostaria de convidar Augusto Mendes, cuja visão e dedicação tornaram este sonho possível, para dizer algumas palavras. Augusto respirou fundo e subiu ao palco.
Ao olhar para as dezenas de rostos ali reunidos, percebeu que não estava mais sozinho. Seu luto, antes uma prisão, havia se tornado uma ponte para conexões verdadeiras e um propósito renovado. Há um tempo, eu acreditava que minha história havia terminado. Começou ele. Mas aprendi que, mesmo após as maiores perdas, podemos escrever novos capítulos. Este centro é uma prova disso. Ele não apaga a dor do passado, mas transforma essa dor em algo significativo para o futuro. Olhou para Joseph e Ruth, para Maurício e Luísa, e soube, sem sombra de dúvida, que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada. E para aqueles que ainda estão buscando um sentido, saibam que sempre há espaço para um novo começo. O aplauso foi intenso e carregado de emoção. Augusto desceu do palco, e Luísa foi ao seu encontro. Você falou lindamente, disse ela. Só falei a verdade, respondeu ele. E agora? Ela pegou sua mão e entrelaçou seus dedos nos dele. Agora, seguimos em frente. Juntos. E, pela primeira vez em muito tempo, Augusto acreditou.